Você aí sofre com o uso de telas excessivo pelo seu filho? Eu aqui sofro, mas eu já estou diminuindo e vim aqui passar para vocês algumas dicas de como a gente pode fazer isso. Hoje a gente sabe que a nossa demanda é muito grande, a gente tem uma rede de apoio pequena para tudo que a gente tem que fazer, então é mais fácil você deixar ali um celular e um tablet com a criança que ela fica ali por horas entretida, quietinha e você consegue fazer tudo o que você precisa fazer, né? Só que isso causa uma série de danos para as crianças. E num outro vídeo eu vou inclusive falar sobre isso para vocês. Mas hoje eu vou dar aqui algumas dicas de como a gente pode, pelo menos, diminuir esses danos para as nossas crianças. Todas as crianças sofrem danos, mas os nossos autistas sofrem ainda mais. Então vamos lá. Dica número 1. Troca o celular e o tablet por TV. Porque no celular e no tablet, o que acontece? Ele fica lá, voltando a mesma cena. Ele vê a mesma cena inúmeras vezes. Ou então ele fica jogando aquele joguinho que tem movimentos repetitivos. Então acaba gerando esse estímulo neles muito grande de ficar voltando e ficar sempre vendo a mesma cena. Então isso não é legal. Na TV, eles vão ver uma historinha. Então tem início, meio e fim. Então tem uma ordem cronológica. Então isso é muito legal para eles. Tira essa estereotipia de ficar indo e voltando na mesma cena. Dica número 2. Fazer uma dessensibilização. Então o que é isso? É você deixar menos legal aquele celular. Então o que a gente pode fazer? Deixar um som muito baixinho, porque aquele som alto vai estimulando a criança. Deixar a tela com uma luz bem fraquinha, então a gente pode optar por jogos educativos, senão aqueles jogos que ficam super estimulando as crianças com muito movimento, com muita cor, com muita música. Então, já que vai usar, vamos tentar colocar aqueles joguinhos e aqueles desenhos que são pelo menos educativos. Então, aos pouquinhos, a gente vai deixando isso menos legal, vamos por assim, né? A gente vai desensibilizando essa criança para o uso desse celular. Terceira dica. Diminuir o tempo. Como que a gente faz isso? Não adianta você querer amanhã, zero tela, não vai mais mexer. Não adianta. A gente tem que ir aos pouquinhos. A gente sabe que os autistas, eles são muito de rotina e eles precisam ter uma previsibilidade do que vai acontecer, porque senão eles se desregulam muito facilmente quando isso não acontece. Uma dica legal é você ter um quadro de rotina. Então, a criança sabe que ela vai poder mexer no celular, de repente, depois de fazer a lição de casa por 40 minutos. Ou então, o que você pode fazer? Colocar um alarme para tocar. Então, aos pouquinhos ela vai entendendo que a hora que tocar aquele alarme, acabou o tempo do celular. Você pode colocar uma ampulheta que vai descendo aquele pozinho e ela sabe que quando acabar o pozinho, aquilo também vai acabar. E aí você tira a culpa de ser a mãe chata que não quer deixar. De repente a culpa é do tempo que acabou, né? Então assim, quando estiver acabando o pozinho, você já pode sinalizar para a criança. Olha, tá acabando, tá vendo? O pozinho tá acabando, então vai acabar o celular. Ou tocou o alarme? Olha, tocou o alarme, então agora é mais 5 minutinhos. E aos pouquinhos você vai diminuindo. Então hoje se a criança fica 2 horas, você começa deixando ela 1h30 e vai diminuindo aos pouquinhos, vai diminuindo aos poucos o tempo de uso dessa tela. E a quarta dica, e não mais importante, se não for a mais importante, é a consistência disso. Não adianta você fazer uma semana, aí daqui um mês você vai e volta e faz de novo, porque a criança não vai entender. Então, você precisa ser consistente. A partir do momento que você decidir que vai fazer, siga firme nessa consistência até o final e vai fazendo dia a dia. Você sabe, mãe, que se você tira o celular e a criança chora, aí você vai, não dou. Aí ela chora um pouquinho mais alto, você vai dar. Aí ela vai entender que se ela chorar mais alto, ela vai conseguir o celular. Então ela já vai partir na próxima vez a já começar a chorar alto. Aí você vai falar, não dou. Aí ela, em vez de chorar alto, ela vai e se joga no chão. Aí se joga, faz uma birra, entra em crise, você vai dar o celular para ela. Opa! Aí ela entende que, então para eu ter o celular, eu tenho que me jogar no chão e fazer birra por 10 minutos seguidos, porque eu vou ganhar o celular. Você entende como a criança vai percebendo e vai aumentando o nível das crises? Então você não pode ceder. A partir do momento que você fala não, ela vai ter uma crise, ela vai se desregular, mas você vai estar lá com ela, vai dar o suporte e aos pouquinhos ela vai entendendo que mesmo que ela chore, que mesmo que ela entre em crise, você tá lá, tá junto com ela, vai acalmar, vai entreter ela com outra coisa e que vai passar. Não vai ser fácil, mas você consegue, eu tenho certeza.